claro, né, o posicionamento dessa rádio. Por que você foi trabalhar lá? Era muito uma necessidade, assim, você precisava trampar lá, ou era... Porque, assim, pra mim é meio lógico e até meio óbvio que não é um lugar pra gente estar, assim, sabe? Sim, sabe? Já recusamos algumas coisas, inclusive, né? Isso, várias. E eu entendo assim, puta, não, tem espaços que a gente precisa estar presente Sim. pra gente poder isso e aquilo. Mas tem outros que não tem que estar presente mesmo, sabe? Assim, eu acho que lá, assim, que queira ou não queira, você vai até ajudar mercadologicamente pra um posicionamento deles, que a gente sabe que eles vão usar isso muito a favor. Demorou um pouco Tipo, limpar a barra da galera, né? Exato. Demorou um pouco pra eu entender, na verdade, esse rolê. Por incrível que pareça, eu era um jornalista que tinha algum saudosismo pela Jovem Pan das 7 melhores, tudo mais, aquela coisa que você ouvia. Eu gostava dos programas da Jovem Pan, tinha amigos que trabalhavam lá. A Paulinha, minha amiga maravilhosa, que eu amo. E a gente é muito amigo até hoje, se encontra sempre. Eu tinha acabado de perder o Estação Plural, que foi um projeto que mudou a minha vida, assim. Eu acho que eu sou um gay antes da Estação Plural e um gay depois. Porque conviver com a Mel e a Ellen mudou, transformou uma história. Tinha acabado de perder por motivos políticos, inclusive. Imagina que uma TV pública ia continuar tendo um programa de LGBTs e tal. Porque foi, assim, decidiram acabar com o programa prestes a gente começar a gravar a 3ª temporada, já com roteiro escrito, com gente convidada pra estar lá. E aí surgiu o convite da Jovem Pan. Eu tava na Folha e tal, na época. O salário era melhor. E eu sou uma pessoa que, de fato, é arrimo de família. Então se preocupa ali, pagar plano de saúde de pai, mãe, irmã, essas coisas e tal. E pensei, cara, eu já falo pra fora da bolha. Eu tô no Mulheres ali, tipo, com gente conservadora assistindo. E normalmente funciona. Eu viro netinho, viro filhinho. Muita gente saiu do armário por minha causa e me fala na balada. Por que não falar pra outra bolha? Nossa. Pra tentar testar isso aqui. E aí, foi um equívoco. Mas foi um equívoco de verdade, achando que eu seria ouvido. Não acho que foi conduzido da melhor maneira. No primeiro dia que eu tava lá, eu já ouvi alguém dizendo que racismo era mimimi. Aí eu já olhei ao redor, não tinha nenhum preto. Falei, então, vamos falar sobre meritocracia e racismo. Já soltei ali um textão. Nossa, E aí, pegaram esse vídeo e já colocaram assim, olha quem chegou na rádio militando. Acho que foi o melhor boa-vinda possível, assim. Só que não. Eu, obviamente, milito sempre na minha vida. E eu espero ser um bom aliado a todas as causas das quais eu não faço parte. Porque eu acho que é importante que a gente tenha aliados em todas as causas. Mas foi um período muito, muito, muito traumático, assim. Um período em que em 2 meses tinha gente me acusando de receber dinheiro público do PT. Porque eu fiz um programa na TV pública. Porque o programa que eu fiz foi na TV pública, né? Ou Estação Plural. Então pegaram no portal da transparência, portanto, transparente, todos os meus salários e somaram. Gente, eu apresentava um programa, escrevia o roteiro do programa, tá tudo certo, tá de boa. Eu tinha que ser remunerado por isso. E fizeram como se eu tivesse ganhado uma grande mega cena. E nisso tinha Danilo Gentili, Roger do Traje a Rigor me chamando de bicha em Twitter, de maneira ofensiva. Olavo de Carvalho tweetando que eu era gaysista sem ser gay. Filho de presidente mandando indireta pra mim. Pelo amor de Deus, né? Eu tava lá, literalmente, sem declarar voto em ninguém. Sem fazer campanha pra partido nenhum. Tava ali, única e exclusivamente pra dizer que homens e mulheres têm o mesmo direito. Que pretos e brancos têm o mesmo direito. E que LGBTs têm o mesmo direito. Sou a favor da equanimidade de direito, gente. Em quem você vota, tô pouco me importando, desde que não fira a minha existência. Mas nesse caso, foi muito pesado. Foi um ano muito intenso, assim, de namorado recebendo hates por minha causa, mãe recebendo hates por minha causa. Chegar em restaurante, gente dizer, faz uma foto comigo. Ia lá, já sabendo que não era muito tipo de gente que pede foto comigo, mas vai lá e faz. Em seguida dizer, vou mandar pra minha mulher, ela te odeia. Então era coisas assim… Nesse nível. Nesse nível. E é muito louco que hoje, até hoje, eu saí de lá em 2020, 2019, e não saí por causa do Bolsonaro. Saí por causa do pânico, porque ameacei o pânico de processo. Por causa de imitação extremamente homofóbica minha. É engraçado que depois disso, 2 anos depois, muita gente ainda me manda mensagem pedindo desculpas. Dizendo, eu peguei muito pesado com você, agora eu entendo o que você falava.